Fala galera, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Para você que nos ouve pela primeira vez e para você que está sempre com a gente, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Cardume Cast. Aí para você que caiu de paraquedas, aqui nós falamos sobre cosmovisão cristã, né? E recorrentemente nós trazemos pessoas que atuam nas mais diversas esferas da sociedade e a gente bate um papo, nós falamos um pouco sobre as conexões entre a fé cristã e essas áreas de influência e atuação da sociedade. Tá? E hoje eu estou aqui com meu amigo Lucas, né, com ele que nós fazemos o Cardume Cast acontecer. Como é que você está, Lucas? Estou bem, graças a Deus. Estou muito feliz hoje de receber essa ilustre convidada, uma pessoa muito especial para a gente, muito querida. Acho que o papo vai ser muito bom. É um assunto assim que precisa ser discutido, entendido. Realmente é muito importante para a nossa saúde. Então, estou muito feliz por hoje. Cara, sem dúvida, sem dúvida. E hoje a nossa convidada, ela é de Natal, a Ana Luísa Cavalcante, psicóloga, mestre pela Unicamp, na área da saúde. Ela é especialista em terapia cognitiva comportamental. Ana, muito obrigado pelo teu tempo, pela tua disponibilidade de trocar essa ideia aqui com a gente, tá? Eu não tenho dúvidas, do quão agregador, né, vai ser esse nosso bate-papo. Muito obrigado, Ana. Oi, Marcelo. Oi, Lucas. Eu que agradeço o convite, né, e a responsabilidade aí. E vamos conversar sobre esse tema que eu acho que é importante. Muito legal, muito legal. E, Ana, a gente queria ouvir um pouco sobre você, né? Quem é a Ana, né? Como que foi esse teu processo de escolher, né, a psicologia, né? De onde veio essa ideia de se tornar psicóloga? Olha, foi um caminho um pouco longo. Eu não nasci com aquela paixão de eu sei, já sei o que eu vou fazer da minha vida. Então, na faculdade, no ensino médio, no terceiro ano, no pré-vestibular, eu ficava em dúvida entre direito, psicologia, acabei fazendo direito, não cheguei a passar, ainda bem, porque depois eu descobri que eu odiava direito. Entrei no cursinho, fiz comércio exterior, né, pelo IFRN, e durante o curso de comércio exterior eu paguei a disciplina de psicologia organizacional. E aí voltou aquela vontade que eu tive, né, em 2009, que era de fazer a psicologia. E aí eu falei, não, é isso que eu quero mesmo, e vou, né, largar a mão do que eu fazia para focar em fazer psicologia. Aí eu corri atrás, consegui uma bolsa na faculdade particular e comecei a fazer psicologia. Mas foi algo que levou aí, eu acho que 1 ano e meio, 2 anos, desde que eu saí do pré, né? Então, levou um tempinho para eu descobrir. Puxa vida, que legal, legal. E, Ana, eu tenho uma pergunta, eu queria muito ouvir isso de você. Se você pudesse definir o que é psicologia para você, né? O que seria psicologia para você? Então, eu acho que a psicologia é basicamente, ela estuda a mente, os comportamentos do homem, a interação do homem com o meio, né? E, de certa forma, vai tentar entender se isso está dentro do padrão esperado, ou se não está, e aquilo que foge do padrão, o porquê foge, né? Então, basicamente, a psicologia vai tentar estar estudando essas áreas para estar trazendo aí um alívio. Não é só para a compreensão, mas é para trazer esse alívio para a sociedade, né, para as pessoas que adoecem, de certa forma. E eu acho que isso é o mais apaixonante pelo curso, né, que foi o que me fez me descobrir aí pelo curso de psicologia, que é você ter a capacidade de ajudar a outra pessoa ali de uma forma, é, eu acho muito significativa, muito especial, muito íntima, porque os pacientes, eles vêm e eles se sentem, né, à vontade, que bom, na sala, né, na clínica, e você vai trabalhar ali com o íntimo de cada um, com coisas que eles não falam para qualquer outra pessoa, né? Então, acho que é muito especial. Então, esse estudo, ele é feito para que a gente possa devolver uma qualidade de vida para esse sujeito. E também prevenir adoecimento de forma geral. Muito bom, Ana.
dentro dessa pergunta, eu queria perguntar algo. Existe alguma inimizade entre cristianismo e psicologia? Eu pergunto isso porque eu vejo muito preconceito, algumas pessoas não gostam de ir ao psicólogo, da ideia de ir ao psicólogo, acha que não precisa de psicólogo ou da psicologia, tem Deus e isso resolveria, teoricamente. Como funciona isso? Como você enxerga isso? Olha, eu acho que existe muita inimizade entre uma coisa e a outra, né? No Brasil, a gente ainda está surgindo agora um período mais solidificado de enxergando a psicologia enquanto ciência. Mas é algo que a gente ainda está em transformação. Então, a psicologia, para ser vista como ciência, ela já é vista, assim, em alguns outros países mais desenvolvidos, mas aqui ainda não. Então, no senso comum, a gente não enxerga muito a psicologia enquanto uma ciência de fato, né? Por isso que eu acho que tem muito essa relação com o cristianismo, com a teologia, de certa forma, que algumas pessoas têm uma ideia deturpada, né, do que seria a psicologia em si, né? Então, acaba que muitas pessoas acham que às vezes, uma falta de motivação, uma falta de Deus, uma crise de fé, né? Até demônio no corpo, a gente já ouviu. Então, assim, tem de todos os casos. E isso atrapalha muito tanto o cuidado com aquela pessoa que está ali adoecida, quanto até a gente enquanto cristão, porque você está ensinando a teologia de que se você está triste, se você tem uma depressão, se você fica ansioso, aquilo é falta de fé. E aí eu sempre vou achar que eu estou faltando fé, eu vou estar ali tendo que me martirizar o tempo inteiro para estar buscando mais e mais a Deus, para ter isso em troca, como se não fosse suficiente já o relacionamento que eu tenho, o fato de eu acreditar, entende? Então a gente vê muito presente na sociedade ainda esse senso comum, e é uma forma muito negativa. Eu também pego muitos pacientes que as famílias não aceitam. As famílias, eles chegam e trazem muito esse relato ainda, de que, eu não quero contar para minha mãe que eu estou na terapia, porque senão ela vai dizer que é falta de fé, ela vai ficar falando que eu tenho que ir mais para a igreja, que eu tenho que fazer isso ou aquilo, né? Em relação à cobrança, realmente, de uma relação com Deus. Acabam relacionando. Se você tem uma saúde psicológica boa, você é um bom cristão. Se você não tem, você não é um bom cristão, né? Pois ainda dentro desse assunto, eu vejo que os cristãos não têm problema nenhum em lidar com um médico normal, um médico da saúde física, vamos dizer. Sim. E assim, a Bíblia e a fé cristã tem toda uma teologia sobre cura, o Deus que cura, Deus cura as enfermidades e tal. Só que as pessoas ainda assim aceitam o médico. Não, elas não veem como um inimigo, né? O médico não é um inimigo da fé, ele é um complemento. Isso. Só que no caso da psicologia, da saúde mental e não física, não enxergam isso, né? Acho que não, nesse caso só Deus poderia ajudar e o psicólogo não, mas é realmente muito estranho. E eu queria perguntar uma coisa. Você acha que a fé, de alguma forma, pode contribuir para a psicologia? Ela pode gerar princípios, verdades, ideias? Dá para Então, existir isso? antes de responder essa pergunta, eu queria só complementar, Lucas, que acontece muito isso. Você trouxe uma frase que eu achei muito interessante. Aquilo que não se vê, aí eles não acreditam. Mas tudo bem, você não vai ter um exame de sangue, mas tem coisa que você consegue ver, né? Você consegue medir ali. Biologicamente, existe alteração cerebral, né? Existe diminuição de receptores, né, dos neurotransmissores, existe diminuição dos neurotransmissores, existe alteração biológica mesmo do corpo, com alguns transtornos mentais, e ainda assim, né, eu acredito que pela disseminação no senso comum de alguns conceitos, mesmo que eles saibam que existe essa alteração, não é algo que você vê num exame que você faz ali de sangue, às vezes. Então, acaba que, mesmo podendo acontecer, podendo ser vista, eles não acreditam, né? E
E é muito isso que você falou. Então, as pessoas vão no fisioterapeuta, as pessoas vão no médico, eles vão em profissionais de saúde de forma geral. Por que não ir num psicólogo? Porque o que você está sentindo não é suficiente para você tratar. Se você tem um problema no coração, você não vai ajoelhar e vai pedir para Deus lhe curar. Não é a primeira coisa que você vai fazer. Você pode até orar, você pode até pedir. Mas junto a isso, você vai ter a ação também de marcar um médico, de fazer os exames, de tomar medicação. Mas se você vai para a área da psicologia, não. Para a área da psicologia, se eu estou sentindo uma agonia, se estou sentindo uma angústia, eu vou orar só, não posso fazer mais nada. Quando, na verdade, você pode orar, né? Mas você também pode procurar um profissional especializado, um psicólogo ou um psiquiatra. Ou os dois, se precisar também. E enxergar a medicação como você enxerga quando toma uma medicação para hipertensão. Só fazendo um adendo antes de entrar na sua pergunta, Lucas. Mas muitas pessoas, elas têm muitos receios com medicação, no sentido de achar que vai viciar, que vai alterar quem você é. E isso não é verdade. Então, a gente vê pessoas, ainda mais na sociedade que a gente tem hoje, desde os 40, 50 anos, fazendo uso até morrer de remédios para hipertensão, de remédios para diabetes, a vida toda. Mas o psiquiátrico não pode. O remédio psiquiátrico, ele vai viciar, né? E, na verdade, ele não vicia. Dependendo do transtorno que a pessoa tem, ou dos sintomas que a pessoa tenha, você vai tomar por um período só da sua vida, você não vai tomar a vida inteira, né? Então, você vê que é puramente preconceito. Mas, sim, a gente tem estudos que comprovam que a espiritualidade, de forma geral, ela vem beneficiar no tratamento psicológico, né? Então, é importante, porque é uma experiência ali que dá força para o indivíduo, de certa forma, onde ele vai encontrar um certo sentido também em relação à vida dele. Então, qualquer tipo de espiritualidade que o indivíduo desenvolva vai estar ajudando ele a melhorar nesse tratamento. Então, para quem é cristão, né? Sim, você manter a sua fé, você manter esse relacionamento com Deus, você manter os seus valores, o que faz sentido para você, as suas crenças, aquilo vai lhe ajudar no tratamento. E eu estava pensando em algo que você falou, né? E é muito louco, Ana, quando nós olhamos para o comportamento de alguns crentes, né, em certos nichos do cristianismo, né? Por vezes nós vemos manifestações dentro de algumas igrejas, né? São comportamentos que quase sempre são associados a essa falsa percepção, essa percepção equivocada de que há um mal espiritual acontecendo aqui, quando na verdade, né, o indivíduo talvez ele precise apenas tratar uma condição psíquica, né, ou então sentimental, né, ou comportamental. Eu queria te perguntar, quando você olha para o contexto atual, como você acha que está a saúde emocional dos crentes? Olha, Marcelo, eu não sei dizer dos crentes especificamente, mas eu vou colocar os crentes dentro da sociedade, que é o que eu tenho visto, é que está cada vez mais adoentada, por vários fatores. Eu acho que a pandemia teve uma contribuição muito significativa nisso, porque a gente vê que chega muito mais pacientes com ansiedade, quadro de ansiedade e depressão, no consultório, depois da pandemia. Foi realmente um período que ninguém esperava, que a gente teve que viver coisas que nunca imaginou viver, e realmente é muito difícil. Quando eu penso nos crentes, aí eu vou falar hipóteses do que vem na minha mente, nada que eu fiz uma observação, nem um estudo em cima, mas assim, eu acho que principalmente aquela faixa de jovens adultos, que talvez seja até quem mais consome o podcast, né? Está dentro do mercado de trabalho, ou está se inserindo no mercado de trabalho. E hoje a gente vê muitas pessoas adoecidas por conta disso. Cada vez o mercado de trabalho está mais difícil de se penetrar, ele está mais difícil de você... Na verdade, eu acho que também tem muita questão da comparação. Então, você tem a dificuldade de se achar também um bom trabalhador. A gente não se contenta mais só em fazer um bom trabalho. A gente quer ser extraordinário. O ordinário não é mais suficiente hoje em dia. E eu vejo isso nos crentes, né? Quando eu tiro pela igreja que eu participo, os jovens de lá, a maioria está com algum quadro ali
que não está saudável. E eles mesmos falam, eles são conscientes, eles fazem terapia, quem precisa vai no psiquiatra. Mas, assim, a gente vê muitos quadros de ansiedade e depressão porque eles estão nessa fase de se inserir no mercado de trabalho, que eu acho que a sociedade hoje, a cultura, cobra muito de uma forma adoecedora mesmo, e você vê jovens com burnout ali, já com um quadro de exaustão mental, porque acaba focando muito nisso. E às vezes o que acontece também é que isso se torna o primeiro lugar na vida da pessoa. Então, na verdade, eu acho que na sociedade que a gente vive hoje aqui no Brasil, o trabalho ele define quem você é. Então, por a gente estar vivendo essa cultura, por mais que a gente lute contra, eu acho que tem fases que a gente acaba sendo levado por esse pensamento. É muito difícil você se posicionar contra. Então, quando a gente fala de cristãos, né, dos crentes, a gente vê que quando eles se perdem ali e colocam o valor de quem eles são só no trabalho, acaba que o valor cristão, o valor da fé, o valor de Cristo neles é diminuído. Então, isso acaba afetando de alguma forma também a saúde mental dessas pessoas, porque ninguém vai encontrar o seu valor numa profissão. A não ser que você seja a exceção, que você bombou no Instagram e você tem aí milhões de seguidores e tudo bem, aí a pessoa até se encontra, mas enquanto não, você está sempre se comparando que fulaninho tem mais seguidores do que você, que fulaninho recebe mais que você, ou que tal pessoa é mais competente porque tem mais comentários, mais curtidas, e o seu valor ali nunca é atingido, de certa forma, você nunca alcança ali um valor que eu fico satisfeita. Já quando a gente vai para a fé, a gente entende que não é sobre a gente, é sobre Cristo. Então, pelo menos vendo no grupo de jovens adultos, eu percebo isso, que muitos deles estão focando muito nesse mercado de trabalho e esquecendo ali os princípios básicos da fé, que isso gera um certo adoecimento, junto com o contexto que a gente se encontra, que a gente acabou de sair da pandemia também. Então, eu percebo que a sociedade, de forma geral, está mais adoentada. E isso inclui, necessariamente, os crentes também. Olha, isso faz muito sentido. Me fez lembrar, inclusive, há 2 anos atrás, quando eu entendi que eu tinha necessidade de visitar um psicólogo, né? Isso por conta de uma condição profissional. E interessante que o tratamento que foi oferecido ali foi uma espécie de algo em grupo, né? E eu não sei se foi uma coincidência, mas eram todos homens e todos eles tinham algo em comum. Era uma dificuldade, era uma pressão demasiada no local de trabalho. Eram pessoas que tinham dificuldade em lidar com isso, né? Então, isso fala muito sobre a prioridade, né? O que você falou, né? O que a gente põe como mais importante na nossa vida. Nossa, foi demais o que você falou aqui. Muito bom. Exato, eu acho que essa questão da prioridade realmente acaba fazendo a gente percorrer certos caminhos que se a gente tivesse escolhido outra prioridade, a gente não faria, não percorreria. E uma pergunta que eu queria te fazer sobre a pandemia. Você conseguiu constatar isso de forma real? Você, como profissional, realmente houve esse boom de pessoas procurando auxílio psicológico? Como que foi isso? Olha, o que eu percebi foi que sim, eu também comecei o mercado de trabalho mesmo no final de 2019, então coincidiu um pouco ali, os primeiros 6 meses, não, mas depois foi dentro da pandemia já. Mas o que eu percebi era que mais pessoas estavam nesse quadro de ansiedade e depressão e que começou a chegar muitas pessoas com pensamentos suicidas, ideações suicidas. E teve uma hora que eu olhei e eu pensei, nossa, quase todos os meus pacientes estão nesse nível, que é o nível que a gente considera o nível mais grave. Né? Então, eu acredito que a pandemia, não é que ela foi tudo, mas ela teve ali, ela conseguiu potencializar, né, na vida dessas pessoas. E aí eu penso em alguns fatores, como muitas pessoas perderam o emprego, né, e isso traz questões financeiras, outras pessoas estavam entrando nesse mercado de trabalho
que ficou infinitamente mais difícil de se adentrar. Então, acabou que chegou nesse burnout, de certa forma, nessa exaustão mental, por não estar conseguindo ingressar ali no mercado de trabalho, ou por estar tentando de tudo, e o mercado de trabalho não ter condições de abarcar aquele profissional naquele momento, pelos diversos lutos, eu acho que pelas perdas definitivas, de certa forma, que mudaram quando a gente saiu da pandemia, os círculos sociais estavam diferentes, né? E a gente está tendo que se readaptar à falta daquelas pessoas, né? Está tendo que ressignificar. Então, assim, esses são alguns fatores que eu penso, assim, rapidamente, mas com certeza foi algo que aumentou bastante, eu achei, por conta da pandemia aí. Uma coisa que eu queria perguntar também, Ana, assim, de maneira mais prática, para quem está nos ouvindo, como a psicologia pode auxiliar o crente? Quando o crente sabe que ele pode ou deve ir no psicólogo, como é que você enxerga isso? Olha, eu acho que se a pessoa está tendo, eu sempre digo, se você está tendo algum sintoma que está causando prejuízo significativo na sua vida, você vai buscar ajuda. Então, se você tem algum sintoma de angústia, ansiedade de forma geral, baixo humor, esses são os mais básicos, mas aí, enfim, tem outras características de transtorno no geral. Mas se você percebe que você não está funcionando mais da mesma forma, eu tenho menos energia para fazer as coisas, todos os dias eu sofro muito de levantar para fazer alguma coisa, ou então todos os dias, ou na semana, 3 vezes na semana, eu tenho alguma ansiedade, eu tenho alguma coisa que aparece ali. Algo que está prejudicando, de certa forma, o meu funcionamento, que antes não acontecia, eu acredito que sim, é para se buscar uma ajuda psicológica, né, de início. Se a pessoa está num grau mais leve, que tem algumas questões que estão diferentes, e que afetam um pouco ainda a funcionalidade, mas não tanto, ela consegue ali estar mantendo tudo quase normal, se ela quiser procurar, é bom porque ela vai fazer uma prevenção, ela não vai esperar agravar para poder procurar. E as pessoas que já estão num grau mais grave, né, de estar ali com sintomas todos os dias, causando aquele incômodo significativo, talvez já começar indo para um psiquiatra, para um psicólogo também. Mas basicamente é isso. Se você vê que você não está funcional da mesma forma, se você não está se sentindo bem, seus pensamentos não estão positivos, se você está tendo uma visão de vida muito mais negativa do que você tinha antes, é você procurar ajuda, porque tudo isso tem tratamento, tudo isso tem solução. Então, por que eu vou evitar? Porque eu vou não fazer uso de algo que vai me ajudar e que eu vou ficar bem de novo, sabe? Então, é procurar ajuda. Hoje a gente tem profissionais capacitados para isso, que se baseiam na ciência para fazer um tratamento. Então, pede uma indicação, é alguém que vai ter um psicólogo que gosta. Estuda, estou sentindo isso e isso. Qual o tratamento que é padrão ouro para isso? Vai ter na internet, tudo que você quiser, você encontra no Google. Tal tratamento, né? Tal linha da clínica trabalha com isso, vou procurar um profissional nessa linha. Então, é buscar, sabe? A gente tem hoje acesso na palma da mão. No Google a gente encontra tudo, inclusive a gente não precisa nem mais ligar, você clica lá no link, vai no WhatsApp, já marca a consulta, tá ali na palma da sua mão, vai depender de você, buscar essa melhoria ou não buscar. Então, é algo que, se eu for e fizer um bom tratamento, provavelmente, dependendo do caso, a maioria dos casos, tem um processo de alta, a pessoa depois sai da terapia ou do psiquiatra e fica bem, continua a vida com aquilo que aprendeu na terapia, de uma forma mais funcional e mais saudável. Então, vale a pena. Se você está com algum desses sintomas, se está se sentindo mal de alguma forma, busca ajuda. Ana, Eu lembro que... perdão, pode falar, Marcelo. Não, era você, pode falar. Eu lembro que, acho que lá em 2018, eu estava, assim, uma época de muita ansiedade, porque eu estava acabando a graduação, eu estava planejando me casar, eu estava profissionalmente me estabilizando e tal. Então, assim, eu estava muito ansioso com essas coisas e eu tinha, assim, muitas responsabilidades, assim. Eu assumia várias coisas e isso me deixou muito, assim, muito mal. E eu lembro que eu procurei, eu conversei com os amigos, eles me indicaram psicólogo e tal, e lá no trabalho tinha um psiquiatra, não tinha psicólogo disponível. E aí eu fui nele, conversei com ele e tal, e foi uma conversa muito boa, assim. Eu comecei
pouco com ele, mas tudo que ele falou direcionou muito minha vida e me ajudou muito a lidar com esses problemas. Ele me fez compreender o que era o problema, por que ele existia, como eu poderia tratar e tal. Então, eu realmente acho que é muito importante as pessoas analisarem isso, né? Pensarem o que está acontecendo de errado e como eu posso melhorar isso. E o psicólogo, eu acho que é uma boa ajuda. Eu lembro também que foi muito difícil para mim assumir essa minha vulnerabilidade para as pessoas assim ao meu redor. Eu tinha assim alguns amigos que junto comigo assim eram cristãos também, e a gente tem um grupo que é o Cardume, né? A gente tenta atuar juntos, né? E eu lembro que o dia que eu assumi isso para eles, que eu disse isso para eles, foi assim um momento de desabafo, e eu tirei um fardo assim das minhas costas. Eu falei, cara, pessoal, eu tô ansioso, eu acho que eu tô sofrendo de ansiedade de uma maneira um pouco mais forte do que o normal, a ponto de ter crise de ansiedade, sentir o coração disparar, sabe, parece que você tá tendo um ataque cardíaco, assim, eu tive isso umas 2 vezes, eu fiquei muito preocupado, parecia que eu ia morrer, daquela sensação de morte e tal, crise de ansiedade. E aí eu contei tudo isso para ele, desabafei e tal, e foi muito bom porque realmente pude tirar esse fardo. E foi muito difícil mostrar essa fraqueza, me fazer vulnerável ali para eles. E eu acredito que isso é uma grande dificuldade para as pessoas. Eu acho que no meio cristão, principalmente, demonstrar fraqueza para algumas pessoas é demonstrar que você está falhando, que você está até em pecado, né? Como eles gostam de pensar, a gente gosta de pensar, entre aspas. E isso acho que é uma coisa que o cristão tem que aprender a lidar, sabe? Com as fraquezas, com as vulnerabilidades, e assumir isso, para então procurar ajuda e conseguir vencer. Então, queria contar um pouco disso também, mas Marcelo pode fazer a pergunta aí. A Ana falou algo muito, muito interessante, que eu acho que é algo que vale a gente discorrer, porque é algo que até pouco tempo eu não sabia. Tá? Você falou aqui, Ana, sobre profissionais que atuam em linhas específicas, né? E a minha pergunta, na verdade, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, e eu queria te perguntar, o crente, ele consegue, o cristão, ele consegue encontrar profissionais, né, que possuam essa vertente de fé equivalente à nossa? Ótima pergunta, Marcelo. Eu vou responder ela e depois eu quero fazer alguns comentários do que o Lucas trouxe. Mas uma coisa que aparece muito para mim é o pessoal pedindo, quem é amigo meu, enfim. Eu não me indico um psicólogo cristão. Não sei se vocês já ouviram isso, me indica um psicólogo cristão. E algumas pessoas eu só indico, outras que são mais próximas, eu vou lá e converso um pouco mais e tento entender o porquê daquilo, né? Quando você vai para um cardiologista, quando você vai para um oftalmo, quando você vai para um otorrino, você não pede um profissional cristão. Qual é a diferença? Entende? Até aí a gente vê que eles não, a sociedade não consegue entender a psicologia como ciência. Porque quando você vai no psicólogo, principalmente na abordagem da terapia cognitivo-comportamental, eu vou aplicar lá técnicas específicas para aquilo. Então, o Lucas trouxe aí um exemplo de ataque de pânico. Eu vou ensinar como a pessoa vai lidar com esse ataque de pânico. E ainda se tem uma visão muito errada de que, eu, enquanto profissional, eu vou aconselhar aquele paciente, eu vou levar os meus valores para o paciente, e aí, por isso, se é isso a visão que a pessoa tem, ela vai procurar realmente alguém com o mesmo pensamento que ela. Mas, na verdade, não é isso que acontece na forma prática. Eu jamais vou levar os meus valores para alguém, porque eu estou ali contribuindo e fazendo algo para a saúde daquele indivíduo. Então, eu vou usar os valores daquele indivíduo, né? Porque eu vou conhecer o meu paciente, eu vou saber o que é importante para ele, utilizar dentro do que é importante para ele. E eu também vou aplicar técnicas que foram elaboradas e criadas baseadas na ciência. Então, eu não vou chegar e contaminar o meu paciente com uma visão que eu tenho, entende? Acaba que, infelizmente, as pessoas têm essa visão aí deturpada de se eu tenho medo que o psicólogo me leve para outra linha. Uma questão que chega muito eu tenho medo dele não entender as minhas questões, porque são muito baseadas na fé. Às vezes acontece isso, né? E aí, eu entendo de certa forma, é mais fácil quando você vai para alguém que conhece do assunto, mas se você traz uma demanda que é muito importante para você, e vamos supor que eu não fosse cristã, eu não conhecesse, eu iria estudar essa demanda, para poder conversar com você. Então, isso funciona
não só com o cristianismo, mas com qualquer outra demanda que o paciente chega. Se o paciente tem um problema de um jogo online, eu não jogo videogame, eu não entendo nada disso, mas se ele chega e aquilo é uma queixa, eu preciso entender o que é que significa aquele jogo. Eu vou lá, então, sessão e outra, vou estudar, vou entender o significado, por que funciona, e vou levar isso para dentro da terapia. Então, é importante a gente entender que o psicólogo, ele vai trabalhar baseado no que você acredita. Eu sei que a gente escuta alguns relatos de alguns profissionais que são antiéticos, enfim. Mas se você vai para um profissional sério, provavelmente isso não vai acontecer. E o profissional, ele não vai aconselhar o que você tem que fazer. Ele vai mostrar se você está no caminho saudável, se você não está no caminho saudável. Mas é você que vai escolher qual caminho você vai seguir. Inclusive, muitos pacientes, mesmo vendo, escolhem continuar no caminho não saudável. E a gente vai respeitando isso. Porque como é que eu vou escolher algo da vida de outra pessoa? Não faz sentido, né? Então, assim, a minha orientação é procurar um profissional sério. Um profissional que tenha ali um currículo bom, que você saiba que tenha uma boa ética, de certa forma. Se você procurar um profissional assim, o seu tratamento vai ser bom. Você não precisa procurar pela linha da fé dele. E ela vai essa pergunta de, quando eu vou para qualquer outro profissional, eu pergunto se ele é cristão, não pergunto a religião dele. Então, por que no psicólogo ou no psiquiatra eu vou perguntar? É ter um entendimento de como é que o outro trabalha. Será que a ideia que eu estou tendo não é uma ideia de senso comum que chegou até mim? E ir desconstruindo, porque eu sei que não é por mal, mas é algo que foi adquirido socialmente, é desconstruindo esses preconceitos que se tem. Você ia comentar algo que eu falei. Sim, trazer 2 pontos que eu achei interessante na sua fala, Lucas, que quando você estava contando, né, você contou a sua história, que bom que você buscou ajuda, assim, né, acho que foi positivo isso. O primeiro, que eu acho que é mais sucinto, eu não sei se você chegou a tomar medicação ou não, e não precisa entrar em detalhes, mas só para esclarecer, as pessoas acham que ir no psiquiatra já vai sair lá com 10 medicações. Mas às vezes você faz uma avaliação e você não precisa de medicação, e o médico não vai lhe medicar. Então não tenha medo de ir, porque pode ser que você vá e que você nem saia com medicação, né? Outro ponto, aí eu trago mais para a questão do cristianismo, você falou da questão da fraqueza, né? Eu achei interessante comentar isso. Porque você vê que na sua fala você faz que você se sentiu fraco, né? Você viu a questão da ansiedade como uma fraqueza. Mas, infelizmente, a gente entende que é um adoecimento, não é algo que a gente escolhe. Então, se a gente parar para pensar, se eu tive um problema no coração, eu ia me considerar uma pessoa fraca? Ou não, né? E é importante a gente mudar essa visão, porque eu sempre digo para os meus pacientes, se você fosse escolher, você não escolheria estar assim. Ninguém escolheria estar sentindo nada disso que não é confortável. Então, não é força nem fraqueza. Infelizmente, até questões genéticas, junto com experiências de vida, você estava assumindo várias responsabilidades ao mesmo tempo, que sim, é difícil dar conta de tudo isso de uma vez. Então, é normal que dentro do contexto dos vários fatores, às vezes a gente desenvolva alguns sintomas. Ter sintomas não significa que a gente tem transtorno, ou a gente pode desenvolver sintomas suficientes que se encaixem naquele critério diagnóstico para um transtorno, né? Mas isso não está associado à questão de força e fraqueza, porque força e fraqueza é algo que a gente consegue escolher. E falando principalmente em relação à fé, né, eu acho que a gente lembrar que a gente é fraco, a nossa força é Jesus Cristo. Então, assim, não depende da gente. Eu entendo a vergonha que você tinha de falar, porque o senso comum pensa de uma forma diferente. Então, eu sei que você chegar lá para falar, as pessoas, vai ter gente que vai pensar isso. Vai ter gente que vai pensar coisa pior. Então, a gente fica com resistência a falar. E olha como é pior isso. Ao invés de a gente ter uma rede de apoio ali, ao invés de a gente ter amigos na fé que nos ajudem naquele processo, a gente guarda para a gente com medo do julgamento do outro, né? Então, que bom seria que os outros conseguissem enxergar como, Lucas, é um momento da sua vida, vai dar certo, a gente tá aqui, que bom que você falou. Você mesmo trouxe, olha como foi bom ter falado. Porque a gente fica ali escondendo como se fosse algo errado, como se fosse algo que eu não devia estar passando, é proibido, assim, e
eu caí naquele caminho errado, né? Mas não é, é algo que acontece na vida, e eu acho que a gente está tendo contato com isso porque acontece mais no início da idade adulta mesmo, é quando surgem a maioria dos transtornos mentais. Então, vai acontecer, né? E tudo bem, na idade perto de se aposentar, vai surgir também hipertensão, diabetes, problemas cardíacos, a gente vai lidando com isso também. É não esconder, sabe? Eu acho que é saber para quem contar também. Se você sabe que tem uma pessoa que tem muita resistência, que você sabe que vai ter muito preconceito, que não vai ser positivo para você, não conta, mas eu lhe garanto que vão ter amigos ali que vão lhe ouvir, vão lhe entender e vão lhe dar suporte. Eu acho que isso é ser parte também do corpo de Cristo, de estar um ajudando o outro ali. Então, é não guardar essa caminhada que está sendo difícil só para você. E lembrar sempre que não tem a ver com força ou fraqueza. Até porque, como eu falei, eu não vejo muito sentido, porque eu considero que todos nós, na visão cristã, somos fracos e que a gente depende ali 100% de Jesus. Então, era só isso que eu queria comentar. Bom, Ana, eu queria fazer uma pergunta, essa é uma pergunta particular e exclusiva minha, tá? Sobre ansiedade, né? Eu acho que nunca se falou tanto sobre ansiedade como nos dias atuais. E eu tenho a sensação de que antigamente, talvez a ansiedade ela estava associada a algo não tão grave, né? Por exemplo, sabe aquelas respostas clichês que as pessoas dão numa entrevista de emprego? Por exemplo, qual o teu maior defeito? Ah, eu sou perfeccionista, né? Ou então eu sou ansioso, né? E hoje a gente tem ansiedade associada a algo sério, né? É uma doença. Eu queria te perguntar, existem tipos de ansiedades distintas? Então, algumas teorias vão diferir em relação a isso, mas é mais a questão de nomenclatura. A questão de sintoma, elas vão concordar, de certa forma. Mas a que é mais aceita é que existe aquela ansiedade que é a ansiedade saudável, a ansiedade boa, e existe a ansiedade ruim. Então, por exemplo, se a gente vai num casamento, a gente vai fazer, na verdade, uma viagem, vamos pegar aqui, vou fazer uma viagem que eu sempre sonhei. A gente fica mais ansioso, a gente fica mais animado ali, às vezes à noite antes de dormir, antes de ir, não dorme tão bem. É diferente de eu passar uma semana, 2 semanas ansiosa, sem conseguir dormir todos os dias, pensando que algo vai dar errado na viagem. Você vê a diferença? Ou então, por exemplo, eu vou fazer uma prova, que é muito importante. Eu fico ali um pouquinho mais ansiosa, eu fico um pouco mais em estado de alerta, mas não é algo que, quando eu chego na prova, me dá um branco, que eu fico tremendo, que eu fico com palpitação. Então, geralmente, a ansiedade boa, ela não está muito associada a muitos sintomas físicos que causam aquele desconforto. Ela vai alterar um pouco o seu funcionamento, mas logo passa. Já a ansiedade que não é saudável, é uma ansiedade que provavelmente você vai ter mais sintomas físicos que vão estar causando ali um prejuízo em você e que vai durar mais tempo. Né? Ou, mesmo que ela não seja muito constante, ela vem em episódios muito intensos. Então, você tem crises muito intensas de ansiedade. Então, tem essa diferençazinha. Mas, é como eu disse, se o que você está tendo está causando algum prejuízo significativo na sua vida, aí é tempo de ir no médico. Né? Mas o que essa teoria justamente defende é o que nós somos humanos, nós vamos sentir coisas boas e coisas ruins. É normal a gente sentir tristeza, a gente sentir ansiedade, a gente sentir irritação, preocupação, decepção. Tudo isso é normal. Não é normal quando, de certa forma, a gente tem ali uma intensidade desses sentimentos a ponto de causar um prejuízo significativo na minha vida. Aí, quando está causando esse prejuízo significativo, a gente vê que não está funcional e que a gente precisa mesmo de um auxílio, de um apoio ali, de uma ajuda profissional. Eu queria também comentar algo, Aninha. Eu tenho a impressão que algumas pessoas acham que doenças psicológicas são algo muito... São coisas muito distantes, não vão acontecer com elas, ou não acontecem normalmente e tal. E no meio cristão também eu vejo muito isso, né? Acham que isso não acontece, ou não vai acontecer e tal. Mas quando a gente olha para a Bíblia, vários homens de Deus, grandes homens de Deus, passaram por momentos assim de crise. Por exemplo, Elias, né? Ele praticamente desistiu da vida, falou: Deus, pode me levar e tal, depois de ter um atrito com a Jezabel. E algumas pessoas até comentam que aquilo poderia ser algo como uma depressão ou algo do tipo. Já vi também pessoas comentando sobre Paulo,
que ele vai preso em Efésios, se eu não me engano, em Éfeso, e lá ele também escreve na cadeia, dizendo que, olha, angústias do inferno, assim, eu lutei contra as feras e angústias me tomaram, achei que ia morrer, perdi o prazer pela vida. Ele fala algo parecido com isso, e as pessoas também comentam que poderia ser algo como depressão, algo do tipo, e tal. E também trazendo um pouco mais para próximo de nós, homens como Augusto Nicodemos teve burnout, eu acho que 2 vezes, se não me engano. O Iago Martins teve crise, eu não lembro qual era o problema, mas ele teve que passar por terapia durante alguns anos. Enfim, acontece, né? É uma doença, como você falou, não tem a ver com força ou fraqueza. Acontece, é algo possível, então a gente tem que se preparar para isso, acredito eu. Com certeza, Lucas, é algo que a gente pode estar sujeito, qualquer pessoa pode estar sujeito. Alguns vão ter maiores propensões a desenvolver, até por questões genéticas, por história de vida, enfim, e outras não, né? Mas que todo mundo pode ser acometido? Pode, né? Não tem algo que me imuniza, né? E você falando aí de alguns homens da fé, a gente vê quantos pastores, né, adoecem hoje em dia. Quantos pastores cometeram suicídio que a gente vê as notícias saindo, né? Eu sou casada com um pastor, então eu tenho um pouco mais de conhecimento, que eu sei que é uma função que requer muita responsabilidade, eles trazem muita carga para si mesmo e muita cobrança, de certa forma. Se a gente vê o líder ali, às vezes, adoecendo, por que a gente não teria? O que é que tem de especial em mim que me impede de, talvez, né, ser acometida por um adoecimento desse? Então, assim, não é que todo mundo vai ser, mas todo mundo pode ser. Agora, se você leva a vida bem, né, de uma forma que você enxerga de uma forma saudável, não teve nada na sua vida que foi ali uma perda significativa, um trauma, provavelmente não vai desenvolver. Às vezes a gente desenvolve em alguns momentos, teve a vida lá toda funcional, mas aí passou por um trauma muito significativo, desenvolve algumas questões, aprende a lidar e continua depois com a vida funcional. Então, não é também ter medo. Lógico que a gente não quer desenvolver nada. Mas se desenvolveu, existe tratamento para isso hoje. A gente não precisa ter medo, não precisa ter um tabu, fugir daquilo, porque eu acho que quanto mais a gente foge, é pior, né, para o quadro geral. Bom, o Lucas estava comentando, né, sobre exemplos bíblicos e tudo mais. A gente está numa leitura bíblica agora na igreja, né? E a gente lê alguns salmos, né? Nós lemos alguns salmos. E eu estava pensando, a gente vê alguns relatos, né? Alguns pedidos de socorro de Davi, né? A Deus, e eu fico imaginando, olha a intensidade desse desespero, né? Imagina a condição psicológica, né? É muito louco. Com certeza, Marcelo. Desculpa só lhe cortar, Não, por mas com favor. certeza, às vezes todo mundo na vida vai passar por momentos difíceis, esses são momentos que são muito difíceis e doem na alma. Só para pontuar, a gente não precisa estar ali com um transtorno para buscar uma ajuda psicológica. Às vezes a gente está passando por um momento difícil. Por que não ter uma ajuda que nos auxilia ali a lidar com aquilo da melhor forma possível, né? E todo mundo vai passar na vida por alguma dificuldade, por alguma tristeza profunda. Faz parte, né, da nossa vida, mas pode continuar. É isso mesmo, né? A ideia é de se precaver, né? São tantos exames de rotina que a gente faz, né? Pessoas fazem anualmente, né? E uma bateria de exames, né? Por que não ter o mesmo hábito também relacionado a esse campo, a essa área da nossa vida? Realmente faz total sentido. Uma coisa também que eu penso é que eu tô com medo de falar besteira e tomar uma bronca da psicóloga, tá ligado? Eu acredito que é bom também para autoconhecimento. Enfim, eu acho que existem várias formas de se autoconhecer, mas eu acho que a psicologia também é uma forma muito boa, porque ter um olhar mais clínico, mais analítico, mais profissional sobre você é interessante. Eu mesmo estou agora literalmente numa fase de procurar um psicólogo bom, para conseguir entrar nesse processo de autoconhecimento e tal, e também lidar com a ansiedade e tal. Então, acho que é interessante também. Com certeza, Lucas. Eu não acho que a terapia é para todo mundo. O pessoal fala, todo mundo tem que fazer terapia. Não, não acho. Eu acho que tem gente que consegue lidar de outras formas.
Como você falou, acho que tem pessoas que conseguem buscar alcançar esse autoconhecimento de outras formas também, às vezes passam por momentos difíceis, mas que conseguem lidar bem, sem necessitar de uma ajuda ali, né? Mas para quem necessita, para quem acha que seria importante, para quem acha que seria positivo, por que não buscar, né? Então, se você sente a falta disso, desse autoconhecimento, até mesmo para você entender o que é que está muito relacionado com a minha ansiedade, que formas eu estou pensando, enxergando a vida, a minha ou outra, que está potencializando essa ansiedade, que eu posso melhorar. Então, vai ser um processo rico, com certeza. Muito bom. Bom, a gente está partindo aqui para uma última pergunta que nós selecionamos aqui juntos, eu e o Lucas. E, Ana, a gente queria ouvir dicas para quem pretende ou tem o anseio, o desejo de se tornar um psicólogo, né? E também para quem está pensando em fazer terapia. Para se tornar psicólogo, acho que é estudar, né? Estudar para você entrar na faculdade, entender que nenhum mercado de trabalho é fácil, nenhum, né? Lógico que tem uns que têm mais facilidades e outros não, mas para a maioria da população vai ser difícil. Então, estudar além da faculdade, como eu estava trazendo. A gente ainda tem aqui no Brasil um ensino não tão científico, não tão atualizado, já está, né, já se entrou na faculdade esse ensino, mas ainda tem muitas faculdades que são dominadas por outras teorias e outros embasamentos, então acho que é estudar também além da faculdade, né, se atualizar e persistir, assim como em qualquer mercado de trabalho, é persistir, né, porque não vai ser fácil. Na psicologia, principalmente se você quer a área clínica, não vai ser fácil, mas é persistir, porque se a gente não persiste, a gente já sabe que não alcança, né? E para quem quer fazer terapia, eu acho que o meu maior conselho é estuda, bota no Google, estou sentindo ansiedade. Qual o melhor tratamento para ansiedade? Dentro da psicologia. Os artigos que são publicados, eles são baseados em que abordagem que o profissional está seguindo ali? Ou, como eu falei, busca uma referência de alguém, busca um profissional ético, um profissional sério, que vai realmente ali fazer o trabalho que a psicologia nasceu para fazer. Porque a gente sabe, assim como em toda profissão, que existem muitos profissionais que não são sérios. Então, acho que o primeiro ponto é esse, buscar um profissional sério. O segundo ponto, estuda e vê se está de acordo ali, se você está no que você pode ter como melhor tratamento. Se eu posso ter um melhor tratamento, no meu joelho criou problema, eu vou para outro? Não, eu vou para aquele que tem melhores evidências científicas. Então, é buscar isso também, né? E outro ponto é, querendo ou não, a questão da terapia exige ali um certo vínculo. Se você for para um profissional e não conseguir formar um vínculo com ele, tudo bem, isso acontece, isso é normal. Vai para outro. Busca, não deixa de fazer a terapia porque você não gostou daquele profissional. Então, eu já fui para médico, fui no ginecologista, não me senti acolhida. Não deixei de ir para ginecologista, eu busquei outra profissional. A mesma coisa com a terapia. Se você acha que você tem necessidade, busca até você achar um psicólogo que você confie e que você consiga formar esse vínculo. Legal. Ana, a gente queria deixar esse espaço aqui para você transmitir algo, talvez um pensamento, um conselho, né, um insight, né? Não sei, eu não sei se você divulga o teu trabalho nas redes sociais, se for esse o caso, tá? Esse espaço aqui, ele é teu agora. Então, eu divulgo, sim, eu tenho um Instagram, é Ana Luísa Cavalcante, é Luísa com S. E de mensagem, eu acho que baseado na conversa que a gente teve, o ponto que eu achei mais importante é a gente entender que se a gente está com algum desses sintomas, né, se você que está ouvindo está com algum desses sintomas que eu mencionei aqui, não pense que é uma fraqueza, não se culpabilize por isso, é algo que pode acontecer com qualquer indivíduo. Então, não fique se culpando e piorando esse quadro, vá buscar um tratamento que hoje a gente tem muitos tratamentos que dão resultados, né? E é uma fase da vida só
que vai passar. Então, também não pense que o resto da sua vida você vai se sentir como você está sentindo agora. É uma fase da vida que vai passar. Você vai aprender a lidar melhor com algumas questões. Então, basicamente é isso. É não se culpabilizar. Não achar que você errou em alguma coisa. Não achar que foi falta de fé, que foi falta de Deus, que foi falta de relacionamento, falta de compromisso com a igreja. Nada disso. Não se culpa, é algo que você não teve escolha. Busca tratamento, as coisas vão ficar bem. Legal, muito legal. E, gente, eu realmente acredito que essa nossa conversa aqui, ela tem um potencial de ajudar muita gente. Eu particularmente, estou muito inspirado, né? Estou extremamente feliz, né? De verdade, essas conversas que nós temos tido têm me feito muito bem. Sabe que eu estava na mesa agora há pouco com a minha esposa e eu falei para ela, cara, eu acho que eu preciso fazer terapia. E ela olhou para mim e falou, precisa. Sabe? Ô Lucas, quer falar alguma coisa pra gente concluir? Bom, espero que o pessoal goste aí, assista, compartilhe. Realmente o conteúdo está sendo bem bacana, foi muito bom ter conversado com a Ana. Obrigado novamente, Ana, pelo seu tempo, pela conversa, foi muito bom. E é isso. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite, obrigada pelo espaço, pela honra e por ter, né, se responsabilizado aí pelo que eu ia falar, de certa forma. Imagina, valeu, Ana. Obrigadão mesmo, foi incrível. E para você que nos acompanhou até aqui, né, muito obrigado por ter nos ouvido. O nosso desejo é que você esteja bem, que você fique bem. Se não for esse o caso, procura ajuda. Não existe vergonha nenhuma nisso, né? Esse bate-papo possa te abençoar e nós esperamos no próximo episódio do CardumiCast. Até mais, gente!